dá muito trabalho. E o sim é mais fácil, né? Os filhos eles vão pedindo, eles vão repetindo para nós, e ali o não ele vai se tornando difícil. O sim é mais fácil. E os pais, eles querem trabalhar para dar o melhor para os seus filhos. E nisso eles estão perdendo a oportunidade de ficar mais tempo com os filhos. E quando temos tempo, né, para estar em casa com os filhos, o que a gente quer? A gente quer sentar no sofá, deitar e pegar o nosso telefone e começar a interagir nas redes sociais. Então, assim, a gente está gastando o nosso tempo com coisas assim que não vai nos ajudar na educação dos nossos filhos. Nós estamos perdendo os nossos filhos, na maioria das vezes, para as redes sociais. E hoje esse tema, eu queria trazer um versículo bíblico para a gente estar começando, que é em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, para que a gente possa assim, refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Olha, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, nós vamos tratar desse tema agora voltado para quê? Para nos ajudar, para estar nos auxiliando. Nós não estamos aqui para chamar atenção ou para citar um caso ou outro. Não, nós estamos aqui para falar de maneira geral, de coisas que às vezes nós pais, porque eu sou mãe de uma adolescente de 13 anos e de uma jovem de 18. E eu tenho muita dificuldade, como eu acredito que a maioria dos pais tem, em estar tratando desse assunto em casa, né? Está relacionando tempo em redes sociais e tempo com os filhos. Então, gente, a nossa sociedade, ela está tentando inverter valores. Ela está tentando entrar dentro das nossas casas e ditar regras. É isso que a internet está fazendo, né? Com a sociedade, com as nossas famílias, dentro das nossas casas. E às vezes nós abrimos a porta para isso, né? Os pais, tanto o pai quanto a mãe, eles têm aberto as portas, muitas das vezes, para que isso esteja acontecendo. A gente, assim, às vezes os filhos, eles saem e vê coisas na rua, os colegas fazendo coisas e acham que pode fazer também. Então a Araceli tratou também desse tema semana passada e eu concordo que os nossos filhos, eles devem nos respeitar, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? E a gente tem que passar como pais, assim, como responsáveis, porque filhos é a herança do Senhor para nossas vidas. E a gente tem que passar para os filhos que o errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Mas o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, nós não podemos inverter valores, né? E eu acredito, assim, que eu vi uma pesquisa, assisti um vídeo de um psicólogo falando sobre esse assunto, que nós, né, a geração de pais hoje, nós somos a última geração, a última geração que obedeceu pais e a primeira que está sendo obediente aos filhos. Então isso é muito preocupante, porque nós estamos acatando aquilo que os filhos estão impondo, né? Nós não somos, da maioria das vezes, nós não somos mais autoridades. Então, isso nós não podemos deixar ser invertido. Nós somos autoridades, a palavra do Senhor nos garante isso, e ela vai mais além. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Não tem idade para obedecer, né? Então, os filhos hoje, eles têm voz altiva, mas às vezes mais do que o adulto. Eles têm voz altiva. E os pais querem justificar, na maioria das vezes, os erros dos filhos, a conduta, eles querem justificar para a sociedade. Querem justificar na escola, querem justificar para um professor. Então, assim, vamos falar de uma maneira clara, estão passando muito a mão na cabeça dos filhos. É o que eu vejo, é o que a sociedade está, né, nos mostrando. O retorno que os alunos estão dando para os professores é isso. Os filhos, os pais estão literalmente passando a mão no erro, né, do filho.
E os pais, para os pais, os filhos têm sempre razão. E os professores que estão errados, a sociedade, os colegas, nunca são os nossos filhos. Sempre são, aliás, é o outro, nunca é o, né? Nunca é a minha forma de educar que está errada, nunca é o meu filho que está errado, mas sim o outro. Valéria, desculpa te interromper. Boa tarde, graças a paz. Você citou aí agora um fato que tanto o Gustavo quanto a Araceli, quanto as pessoas que interagiram, os nossos ouvintes comentaram sobre a escola, que os pais deixam o aluno lá na escola, a escola tem que educar, e sobre essa questão que hoje os pais estão tendo que obedecer aos filhos. Teve uma outra questão que você falou, que a Araceli até brincou e o Gustavo também. Mãe, eu quero fazer isso. Não, você não vai. Mas todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. E a questão de educar, inclusive a minha sogra professora, semana retrasada, ela comentou como está difícil e como os pais julgam o professor de algo não estar dando certo na educação, na criação do aluno, não da aprendizagem, que hoje está muito difícil. Olha, o que eu tenho a falar, até vou citar uma charge que eu vi, onde antes, né, eu falo assim, antigamente, nosso tempo, quando a gente era jovem, o professor ele era autoridade na sala. Então, se você observar nas escolas, antes tinha um degrau onde o professor ficava mais alto do que o aluno, né, para chegar ao quadro. Então, isso era o que demonstrando a autoridade do professor. O aluno não tinha visto, ele era pequeno em relação ao professor. E hoje, nessa charge que eu vi, o aluno ele está maior do que o professor. Ele cresce mais. E quem dá essa autoridade para o aluno são os pais. Né? Por qualquer coisa, vai na escola, aborrece o professor e quer tirar satisfação com o professor. Mas nunca é o aluno que está errado. Então, hoje nós estamos aqui terceirizando, né, a educação dos nossos filhos. Nós estamos terceirizando para babás, a escola. A escola hoje perdeu o sentido de quê? De passar objetivos, que é matemática, português. Hoje nós temos que educar a criança, ensinar a dar bom dia, boa tarde, dizer um obrigado. Por quê? Porque a criança, infelizmente, ela não vem com esses conceitos, esses valores formados de casa. É onde nós estamos perdendo os nossos filhos. E terceirizando principalmente para a internet. Principalmente para a internet. A criança, a porcentagem do tempo da criança, do jovem, adolescente e até mesmo do adulto é preocupante, porque está a maior parte do tempo na internet. Nós acordamos de madrugada, nós vamos ver isso, nós acordamos de madrugada porque o telefone ele vibrou, ele fez um barulho, então a gente acorda para olhar a mensagem. Realmente. A Araceli citou que o que acontece? Às vezes, não por maldade, não por não amar o filho ou não querer saber do filho, mas talvez a mãe precisa fazer uma janta e assim, ela deixa o filho com o telefone, vendo um vídeo, um desenho, para entreter a criança naquele momento, porque o dia a dia de hoje, que é tão corrido, ela não consegue dar atenção, ao mesmo tempo pôr uma roupa para lavar a vasilha, fazer um almoço ou uma janta. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso acontece, a gente observar até mesmo em bancos, em locais públicos. A gente vê o que a mãe querendo prender a atenção do filho, ela dá o telefone para a criança brincar. Não só em casa, mas na rua também, locais públicos, assim, que a criança não pode chamar muita atenção, não pode chorar, não pode correr, então ela faz o quê? Ela pega o telefone e coloca jogos no telefone para que a criança possa, né, ficar presa naquele momento ali. E realmente, se você observar, a criança fica presa. Bom, agora também, né, começando, nós vamos começar agora a gente falou um pouquinho sobre a educação, sobre a responsabilidade que os pais, né, têm em relação à criança ou adolescente, e isso é muito sério, porque pode causar assim, danos, né, futuramente,
irreversíveis. A criança, quando a gente acha que não, mas nós estamos perdendo o controle sobre os nossos filhos. E isso depois, na fase adulta, o jovem, a gente vai querer essa autoridade de volta e, infelizmente, nós não vamos conseguir. Então, é melhor tratar agora, buscar mudar o nosso comportamento, para que o filho veja o quê? Mudança no nosso comportamento, para que ele comece a mudar também. E o nosso comportamento como pais e mulheres, assim, homens e mulheres de Deus, nós estamos ensinando nossos filhos no caminho. Então, nós temos que andar com eles. E agora nós vamos ver o que a internet está fazendo em relação ao nosso Deus, em relação à nossa intimidade, nosso tempo de buscar a Deus. O que as redes sociais estão fazendo? Hoje em dia não tem, são inúmeras redes sociais. Ô Valéria, segura só um minutinho aí pra gente, vamos, porque pode ter ouvinte que está chegando agora no nosso programa, né? Então, ouvinte, só para te situar, você que está chegando agora, a Valéria fez uma introdução da educação dos nossos filhos, porque o tema da tarde de hoje é adolescente e a internet, e ela vai abordar o quê? Ela vai abordar os 5 sinais de que as redes sociais estão afastando os nossos jovens de Deus, e até não só os nossos jovens, mas a todo aquele que se encaixa no vício da internet, no vício das redes sociais. Mas as redes sociais não só é um vício, ela tem um lado positivo e negativo. E como tudo, depende de como você usa, e a isso nós vamos no desenrolar da nossa conversa. Mas o que a Valéria fez? Ela fez até agora um apanhado da educação, e agora ela está entrando no tema, você que está chegando agora, para não ficar aí perdido, para você se situar no nosso bate-papo de hoje, a internet de um adolescente e como isso tem te afastado de Deus. Então, foi isso. Então, para você se situar, esse é o andamento do nosso bate-papo de hoje, que a Valéria vai dar continuidade no seu raciocínio. Bom, então, voltando ao assunto, então hoje em dia nós temos inúmeras redes sociais. Se a gente for assim, baixar todos os aplicativos de rede social, a gente passa o dia todo e mais um pouquinho, né, voltado a essas redes sociais. E hoje a nossa vida ela é muito mascarada nas redes sociais, né? As redes sociais elas passam assim, família feliz, filhos felizes. Então assim, e nós não estamos prestando atenção no que está acontecendo com os nossos filhos. A gente sabe dos filhos dos vizinhos, dos amigos que estão em outra cidade, até mesmo em outro país, e às vezes não sabemos da vida do nosso filho que está ali do lado. As redes sociais se multiplicam e hoje já fazem parte da vida da maioria das pessoas. Não podemos negar que elas nos ajudam em muitos aspectos, mas igualmente não podemos negar que elas também têm um forte poder de trazer males à vida espiritual e a outras esferas da nossa vida, na vida das pessoas, né? E na nossa vida pessoal também. Os 5 sinais que nós vamos falar agora nos mostram claramente que as redes sociais podem estar substituindo o nosso relacionamento com Deus. Sim, elas podem estar nos afastando. Se for esse o caso, é melhor repensar a forma de como estamos interagindo com essas redes sociais. O primeiro sinal é uma pergunta que eu vou, né, fazer a vocês agora e a mim também. Você navega nas redes sociais, mas não tem tempo para orar e ler a Bíblia? Essa é a primeira, né, o primeiro sintoma do afastamento nosso em relação a Deus. Às vezes a gente tem muito tempo na internet e na hora de pegar a Bíblia para ler, baixa um sono do além que você apaga. Ou então para orar, para conversar com os amigos sobre a vida alheia, a gente tem tempo de sobra, mas para conversar com Deus sobre a sua própria vida, sobre o que você está fazendo certo ou errado, a gente não consegue, né, Valéria? Inclusive, tem até uma pergunta do Edu. Você acha que as crianças deveriam ou não ter acesso à internet? Que foi aquilo que eu
comentei no início, né? Alguns pais e também não de Deus. por não amar, mas por precisar e assim, ter acesso à internet. Estão sozinhos naquele momento, deixam uma criança ali. Não por horas, 15 minutos, 20 minutos, o tempo de fazer alguma coisa. Você acha certo, errado, e você acha que a criança, 5, 6, 3, 2, 10, deve ter acesso à internet, ou você acha que, até pela sua experiência como professora, com os adolescentes há tanto tempo, você acha que isso prejudica? Ou tem como ter, assim, um equilíbrio? Eu vejo que toda a nossa vida tem que ter equilíbrio. Mas eu não acho benefício uma criança de 3, 4 anos ela ter acesso à internet. Porque eu não vejo benefício nisso. Pode ter sim acesso a jogos, mas não na internet. Ficar à vontade para ele, porque a própria rede social, a internet, ela vai jogando muita coisa. E a criança, na inocência, ela pode entrar em sites ali, e o pai, não estando monitorando esse tempo, a criança vai descobrir coisas que não estão de acordo para a idade dela naquele momento. Então, se for fazer um trabalho escolar, se for assim, alguma coisa que vá, né, valorizar a inteligência da criança, que vai estimular a inteligência da criança, eu acho válido sim. Mas se for só para distrair, não, eu acredito que não é bom. Mandem a resposta, o que vocês acham, a opinião de vocês quanto à internet e à nossa intimidade com Deus. O que vocês acham? Foi a pergunta que a Valéria fez. Atrapalha, não atrapalha? Vocês conseguem separar esse tempo para Deus e para a internet, ou tem te atrapalhado? Bom, eu fiz essa pergunta, né, e aí procurei algumas respostas assim para nos ajudar, e a melhor foi que, olha, a maior parte das coisas que fazemos nas redes sociais, em uma escala de importância, não estão acima de uma vida de dedicação a Deus. Isso significa que, em uma escala de prioridade, Deus vem em primeiro lugar do que tudo, qualquer rede social na minha vida. Um grande sinal de alerta que deve ser observado é quando não temos tempo para as práticas espirituais, oração, leitura, jejum e mais um monte de coisas. Mas temos tempo suficiente para acessar nossas redes sociais por um tempo considerável. Isso mostra um erro na avaliação de prioridades que devem ser corrigidas. E quando eu como mãe, né, como autoridade da minha casa, não tenho tempo para ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, para fazer uma oração, para falar com o Senhor, como que minhas filhas vão ter esse tempo? Onde eu estou ensinando as minhas filhas? O que eu estou ensinando? É passando mais tempo na rede social? E como nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, existe um pastor, como eu citei, um pastor americano, e ele fala que as redes sociais, Facebook, WhatsApp, todas as redes sociais ele coloca, elas vão ser testemunhas nossas, contra nós, no juízo final. Então, no dia do Senhor, no dia em que todos prestarão contas diante do nosso Senhor, essas redes sociais vão dar testemunho contra nós. Por quê? Muitas vezes deixamos do nosso devocional, do nosso tempo de oração, de todos os pontos importantes no relacionamento de Deus, para estar nas redes sociais. Mas eu procuro sites religiosos, eu procuro mídias sociais, Facebook de igreja, ok. Mas isso não se troca a leitura da Bíblia, o teu devocional, a tua oração pelo Facebook, seja da igreja, até mesmo da El Shaddai. Você não vai trocar a tua leitura bíblica para poder estar no Facebook da El Shaddai. Você tem que se dedicar à meditação, à oração, ao momento íntimo com Deus. Como que você diz que você conhece a Deus se você não dedica um tempo para conversar com Ele, para meditar na sua palavra, para estudar a tua palavra, para só não deixar se levar por qualquer vento de doutrina? Então esse é um ponto que a gente tem que
que meditar. E outro ponto que eu acho relevante também, que a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando das mídias sociais, mas é bom ficar claro que nós não estamos falando contra as mídias sociais. Nós estamos falando do abuso das mídias sociais. O uso, tudo é questão de bom senso, de um equilíbrio, de como nós estamos. Então, tudo o nosso raciocínio nesse bate-papo, né, é bom ponderar para os nossos ouvintes, para que eles não pensem que nós estamos... lá o pessoal do Tarde El Shaddai é contra as mídias sociais. Não, ouvinte, cara irmão, nós não somos contra as mídias sociais. Nós somos contra o abuso que leva a deixar você usar uma muleta, uma desculpa. Por que você não leu a Bíblia? Não tive tempo. Mas quando você foi analisar, você não teve tempo porque você estava nas mídias sociais. Tudo é um bom, porque Deus, tudo é bênção de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. Então, as mídias sociais, quando bem feitas, ela vem de Deus. Porque nós temos que usar as mídias sociais para evangelizar, para pegar a palavra, para um conforto de o irmão que não pode ir ao culto. Hoje ele tem o benefício, né, dele estar assistindo em casa, dele participar do culto em casa, e até mesmo o nosso programa, a Tarde El Shaddai, é uma bênção de Deus, porque nós usamos uma mídia social, a internet, uma mídia social, seja pelo Facebook, nós temos o aplicativo, nós temos o site, isso tudo para abençoar e edificar, desde que ele não vá ser usado como uma muleta para que nós deixamos de servir no nosso ministério, estar em oração, estar meditando na palavra. Então, é bom a gente situar essa situação para que não venham colocar depois que a turma lá, a Valéria e a turma da Tarde El Shaddai está sendo contra, eles não gostam das mídias sociais, como alguns crentes no passado não gostavam de televisão. Não é esse o nosso ponto, irmãos. Bom, é verdade. Isso assim, a gente não está aqui censurando, jamais. Nós estamos falando que as redes sociais, a internet não pode estar regras dentro da nossa casa. Mas isso não vai deixar de ser bênção dentro da nossa casa também. É a forma de usar as redes sociais. É esse ponto que nós estamos querendo chegar, né, para nos ajudar como pais, né, para estar nos ajudando em casa na educação dos nossos filhos. Jamais estamos dizendo que as redes sociais é um mal para a sociedade. Não, muito pelo contrário. Usando com equilíbrio, bom senso, as redes sociais têm nos ajudado muito, muito. E voltando às nossas perguntas aqui, a pergunta 2, tópico 2 é: esse aqui, gente, é importante, porque a gente vê muito isso nas igrejas. Você não presta atenção ao culto porque não desliga suas redes sociais? Essa pergunta aqui, ela pesa um pouquinho, porque os nossos jovens, adolescentes, né, eles estão, na maioria das vezes, conectados dentro da igreja, mas não conectados com Deus, estão conectados com as redes sociais. E muitas mães passam um celular para o filho para estar jogando em momento de culto. Então, assim, nós devemos rever esse conceito aqui, porque isso é muito sério, gente. Porque nós estamos no templo do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, adorando o Senhor, mas tem jovem, tem adolescente, mexendo, ainda conectado no mundo aqui fora. Então, é uma questão da gente rever um pouquinho. Uma das respostas, né, um comentário, quando você está cultuando a Deus, o seu celular fica desligado ou fica ligado? Ele fica vibrando e você está recebendo mensagem, fica conectado, te avisando com sinais sonoros ou visuais a cada mensagem que chega? Deixar o celular ligado às redes sociais durante o culto é um claro sinal de que a mensagem que você está sendo trazida a mensagem está sendo trazida pelo Senhor, ali é menos importante que as suas mensagens que estão chegando no celular. Isso vale também para o momento de oração, de estudo da palavra em casa. Essa falta de atenção cobrará um preço claro, já que não estamos dando o devido valor e temor ao nosso Deus. Valéria, a Rosimar, lá de BH, fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Ela foi uma pergunta, comentário. Antigamente,
você poderia colocar, você precisava arrumar a casa, alguma coisa, a criança ia para a rua. Ela poderia brincar. E aí a pergunta dela tem a ver com o quê? Você acha que como hoje em dia, infelizmente, não tem como mais a criança ficar horas na rua, como eu fiquei, como nós aqui ficamos, e aí os pais estão substituindo essa infância de brincadeira, de envolvimento com outras crianças pela internet? Ou seja, antigamente a forma de entreter a criança era deixar ela ficar um pouquinho na rua, brincando de bola, brincando de boneca com as amiguinhas. Hoje, deixando a forma como, infelizmente, está praticamente impossível você deixar uma criança na rua sem a sua supervisão para conseguir fazer seus afazeres, um trabalho, um estudo, seja o que for. Os pais substituíram pela internet? Eu acredito que sim, porque até mesmo na nossa época, né, a gente tinha mais irmãos e hoje é 1, 2 filhos em casa. Então, assim, acaba que a criança fica mais sozinha mesmo. E a internet, assim, na maioria das vezes está sendo sua companheira. E tirar a criança, gente, ela é muito inteligente. Ela é muito, assim, ela mesma vai procurar meios. Nós devemos o quê? Deixar que a criança, que ela não tenha muita opção, não tem internet e brinquedos, que ela tenha só brinquedos. E ali sim, ela vai usar a sua inteligência, a sua criatividade para quê? Para brincar de boneca o dia todo, o menino vai brincar de carrinho o dia todo. Então, assim, que ela vai usar a sua criatividade. Fácil? Não é. É muito mais fácil você colocar um joguinho no celular, né, no computador e deixar a criança sentada o dia todo, né, do que você ter que toda hora trocando de brinquedo, porque a criança ela tem um tempo, né, de ficar brincando com um brinquedo. Ela vai querer mudar de brinquedo, ali você vai ter que estar juntando brinquedo, ensinar a criança a juntar brinquedo. Então isso demanda o quê? Tempo nosso, né? E disposição também, mas é válido. Então a criança em si, ela é criativa. Dá brinquedo para essa criança e não deixe que ela tenha a opção de computador e internet. Valéria, pegando uma carona nessa pergunta, até que ponto, um ponto é a brincadeira, mas até que ponto os nossos jovens, nossos adolescentes e até as crianças, porque hoje as crianças têm acesso à internet, até que ponto a tecnologia, a internet, as redes sociais não estão sendo responsáveis pelos nossos adolescentes, nossos jovens e crianças serem antissociais. Não sabem se relacionar com outras crianças, com outros adolescentes. Hoje se prega muito nas escolas, a gente vê aí o individualismo. Só que esse individualismo ele é prejudicial, porque até um certo ponto, hoje a gente vê um não saber repartir, ou não saber limites, ou não saber, eu posso fazer isso, ou não saber se relacionar, porque o relacionamento ajuda eu ter frustrações, decepções, tudo isso vem de relacionamentos. Uma máquina, ela sempre vai dizer que eu sou bonito, que eu sou maravilhoso, que eu sou muito legal, mas até que ponto você não acha que os nossos adolescentes... Hoje existe um grande antissocialismo, né, um antissocial. As pessoas não sabem se relacionar e isso não vem fruto dessa tecnologia mal usada. Will, essa questão assim é muito relevante, porque a gente que tem convívio com esses adolescentes, eu falo adolescente de 11, 12, até 15 anos, gente, é muito preocupante isso. Porque eles não sabem sentar em turmas, eles não sabem conversar, se eles estiverem com o telefone na mão, pode ter 10 adolescentes, cada um mexendo com o seu celular. Eles não sabem interagir um com o outro. Outro dia, eu não sei onde eu passei, acho que ele foi na sorveteria, onde foi, uma mesa de adolescentes, todo mundo quieto, e todos eles no WhatsApp. Você via que eles estavam no WhatsApp ou em redes sociais, mas não estavam, se bobear, eles estavam conversando entre eles, porém pelo celular. Olha, eu vi uma pesquisa, um comentário sobre isso, e a rede social, ela esconde muita coisa. O adolescente ele tem muito problema com espinhas no rosto, né? Essa descoberta. E a rede social, ela não passa isso, né? Então, você conversa ali, um rapaz conversa ali com uma menina, e ela não vai ver isso nele. Ele vai estar digitando, e assim, só coisas boas, ela vai estar ouvindo só coisas boas.
ele está escondendo a sua aparência na maioria das vezes. Então é muito mais fácil para ele interagir com ela na rede social do que pessoalmente. Quando chega pessoalmente, eles não têm assunto. Eles não têm, eles perdem. E os nossos jovens, gente, eles têm perdido coisas assim maravilhosas, coisas que a gente viveu, né, desse entrosamento, dessa convivência, desse contato mesmo, né, com a pessoa, dialogar com a pessoa. Então eles estão perdendo essa amizade, né, que a gente tinha, essas turmas de amigos, e eles estão perdendo isso. Por quê? Porque a rede social está substituindo esse momento. Valéria, como você, líder de adolescentes, com uma classe bem cheia, graças a Deus, amém, você consegue chamar toda a atenção deles, deixar que eles deixem as redes sociais, a conversa com os rapazinhos, as mocinhas, as amiguinhas que não estão ali naquele momento, e faça com que eles se interessem pelo que é mais importante para nós, que é Jesus. Como você consegue essa arte? Eu falo assim que eu conto com muita ajuda de Deus, porque não é fácil. Mas trazendo isso assim para a nossa realidade, os nossos adolescentes e jovens estão clamando, até mesmo as crianças estão clamando por pessoas que tenham autoridade sobre eles. Porque hoje a gente vê os pais ser submissos aos filhos. Infelizmente, gente, nós estamos vivendo nessa sociedade, né? Não é todos os casos, claro, mas na maioria das vezes sim. E eles estão clamando. Então, como à frente dos adolescentes, então a gente tem que ter uma autoridade, eles têm que saber que tem que ter limite naquele momento. Então eu não gosto, eles não trazem celular para ler a Bíblia. Tem o aplicativo no telefone, mas eu não deixo ler a Bíblia através do celular. Eles têm que trazer a Bíblia, folhear a Bíblia, porque naquele momento eu não sei se eles estão mexendo no celular para mandar mensagem ou se é para ler a Bíblia. Então, isso é uma forma assim que eu estou usando de que naquele momento eles vão interagir com a palavra do Senhor, folhear a Bíblia. E a conversa, ela é assim, a gente tem que trazer temas, assuntos voltados para ele, para que fique interessante. E o mais importante assim que eu vejo, que a gente não pode prolongar muito esse momento. Então ele tem que ser um momento bem objetivo para quê? Para que seja importante, para que eles possam usufruir mesmo daquele momento, que seja pouco, mas que possa ser rico para a vida deles. Bom, chegando aqui agora no terceiro tema, terceiro tópico, também fala muito para nós, os pais. Você é sal e luz para as pessoas, porque fica o tempo todo focado Você não é sal e luz para as pessoas, porque fica o tempo todo focado na tela do telefone. Porque na rua, às vezes nós perdemos a oportunidade de estar conversando com pessoas, cumprimentando pessoas e até mesmo falando da palavra do Senhor, né? Porque nós estamos voltados para a nossa tela do telefone. Às vezes numa fila de banco, às vezes numa fila esperando um consultório médico. A gente perde a oportunidade de pregar a palavra de Deus porque está focado no telefone. E ali, se você esperar sem telefone 1 hora de prazo atendimento médico, é muita coisa. Mas se você esperar 1 hora com o telefone na mão, se torna talvez até 10 minutos, porque a gente não vê o tempo passar. E é um momento rico para quê? Para que você possa estar conversando com a pessoa do lado, conversando com a atendente. Então, assim, é um momento que é a oportunidade que você perde de ser sal e luz para as outras pessoas. E as redes sociais muitas vezes interferem em nossas obrigações como servos de Deus, né? Fica muito difícil alguém ser sal e luz sem dar atenção às pessoas, né? Que eu acabei de falar, sem olhar nos olhos dela. Hoje nós estamos perdendo isso muito, olhar nos olhos das pessoas, contato, né, físico, sem ter tempo de poder impactá-las com um bom testemunho. Se suas redes sociais te deixam, te tiram tempo de conviver com as pessoas, de conversar com elas, de testemunhar, de ouvi-las, de orar por elas, isso é algo prejudicial à sua vida com Deus e deve ser reavaliado, pois somos chamados para sermos boas obras, e negligenciar a obra de Deus é ir contra a vontade de Deus, é desobedecer ao Senhor. E nós vamos também para o quarto tópico, quase finalizando.
Valéria, vamos só para a gente poder fazer um intervalo aqui, um break, né? Até pessoal, para você poder também tomar uma água, refrescar a garganta, né? E o pessoal também poder aí um pouco meditar um pouco nesses 3 tópicos aqui que você já falou e também curtir uma música enquanto a gente faz um breve intervalo. Pessoal, a gente volta já, é um intervalo de 5 minutos, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa, onde a Valéria vai colocar mais pontos importantes para a gente poder refletir nas redes sociais, na vida dos nossos adolescentes. E isso, pessoal, não se aplica só aos adolescentes. Se a gente for analisar tudo que foi dito agora, aplica na nossa vida também. Como isso tem afetado a nossa relação com Deus. Aguenta aí, daqui 5 minutos a gente volta. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Em mim, desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Jovens demais pra morrer cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei é
Estamos de volta com Tarde El Shaddai, com o tema de hoje, a internet e o adolescente, ou o adolescente e a internet. E a Valéria já nos colocou 3 pontos, né? Ela tem o tema é 5 sinais de que as redes sociais estão te afastando de Deus. E ela já falou dos 3 pontos. E antes de irmos para o intervalo, né, para podermos beber uma água, ela ia começar o 4º ponto. E qual é este 4º ponto, Valéria? O 4º ponto é o uso das redes sociais. Está sendo edificante para as nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dentro da nossa casa? Em Mateus 5:29, diz o seguinte: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E ouvindo isso, né, na palavra do Senhor, da parte do Senhor, é muito complicado. A gente deve refletir sobre isso, porque o que nós estamos vendo, né? O que os nossos olhos estão vendo nas redes sociais? É algo edificante? É algo que nos traz crescimento positivo? Lembrando que, igual o Will falou, nós não estamos censurando as redes sociais. Não, nós estamos querendo trazer esse benefício para dentro das nossas casas, vai ser edificante para as nossas vidas, né? Nada de censura às redes sociais. Mas o que nós estamos vendo nas redes sociais estão edificando? O que as suas redes sociais te trazem de edificante, de positivo? Se apenas te levam a um gasto de tempo excessivo e desnecessário, a brigas, a discussões vazias, a ver coisas que desagradam a Deus e semelhante a essas, então o uso dessas redes sociais, na realidade, estão te fazendo tropeçar. E o melhor a fazer é arrancar da sua vida. Então, assim, vamos dar mais ênfase ao que nós estamos vendo nessas redes sociais. Se é edificante, vamos continuar, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor nas redes sociais, mensagens, mas que isso não venha também tirar tempo de intimidade com Deus, porque essa intimidade nós vamos ter somente dialogando, orando ao Senhor. Nós não vamos adquirir isso nas redes sociais, essa intimidade com Deus. Valéria, e igual você iniciou falando, e a Araceli falou também, os pais são espelhos dos filhos. Então, se tem lá o pai e a mãe, e cada um está de um lado, mexendo, seja no Facebook ou lendo a Bíblia pelo celular, claro que igual você e o Will falaram, não é uma questão de censura do uso da internet, das mídias sociais, mas tudo tem 2 pontos. Então existe o lado positivo, igual quando foi questionado em relação às crianças, você citou os jogos, quanto o lado negativo. Porém, o ser humano, como ele é inclinado ao pecado, a gente tende a tudo que é mal ser em excesso. E aí, na questão que os pais são espelhos para os filhos, os filhos fazem o que os pais fazem. Ao invés de, antigamente tinha assim, os pais chegavam em casa e tinha aquele momento de pegar a Bíblia, de ler a Bíblia e ter uma oração em família. E hoje, às vezes os pais querem cobrar muito do adolescente, porque a criança ainda é fácil de você contornar. Só que a mãe, mas tá no celular, eu tô lendo a Bíblia. Só que como ela vai dar esse exemplo do adolescente pegar a Bíblia para ler, se sentar em roda familiar, sendo que ela mesma não faz? Então só cobrar não adianta, isso não, né, na prática. Funciona o que? Você ensinar o seu filho. Não que na minha casa seja melhor, mas eu cheguei há um ano atrás a uma conclusão de que as minhas filhas não liam a Bíblia sozinhas. Elas me viam lendo, mas não liam. Então eu estou dando um exemplo e mesmo assim o exemplo não está sendo necessário para que elas pegassem a Bíblia e começassem a ler. Então eu tive uma estratégia de ler a Bíblia com elas. Elas estão ouvindo, prestando atenção? Não, não estão.
Então, assim, mas eu creio que eu estou fazendo a minha parte. E eu creio que o Senhor vai estar ministrando, em um momento ou outro, vai estar ministrando no coração delas. Pelo menos, mesmo que elas não guardem os versículos bíblicos que eu li, elas vão ter em mente, a minha mãe lia a Bíblia para nós. Então, assim, eu creio que isso vai ter na mente delas, como crescimento espiritual. Como você citou o seu próprio exemplo, você concorre muito em casa com a internet? Ou você consegue manter esse equilíbrio devido ao aprendizado que você tem com os seus filhos espirituais, seus filhos na fé, e com que os conselhos que você dá para os pais e as trocas de experiências que eu acredito que você também acaba aprendendo? E se você concorre, como que você lida com isso para ajudar os pais que talvez concorram e não saibam lidar, não saibam como ganhar da internet? Olha, eu como mãe, por isso a gente fala, né, 2 pesos, 2 medidas mesmo. Porque eu como mãe, eu fico me policiando muito. Porque a minha vontade, eu acho que é igual com todos os pais, não sou diferente. É ficar na rede social, porque a rede social é interessante, você está interagindo, você está conversando, você está vendo coisas novas. E a rede social não te desagrada, ela só te agrada, né? Agrada os seus olhos, agrada os seus ouvidos, então você só escuta coisas boas. E isso é bom, né? Isso, agora eu fico me policiando. Eu mesmo, eu tenho tempo, eu não gosto de ficar muito tempo interagindo com rede social. Na minha casa, na mesa, no horário de café, da manhã, do almoço, café da tarde, não tem celular em cima de mesa, não tem. Porque eu não sei se eu estou sendo autoritário demais, não sei, mas não tem. Porque naquele momento ali é nosso conversar, é de rir, é de chamar atenção, é de falar algo que agradou, desagradou, de ensinar alguma coisa. Então, esse momento não tem. No momento de oração, não tem telefone. As meninas sabem que não devem usar telefone nesse momento. Então, assim, eu creio que eu estou ensinando no caminho, né? Porque eu estou no caminho e estou levando as minhas filhas também. Agora, concorrer com a rede social dentro da nossa casa não está sendo fácil. É por isso que nós estamos aqui, né, nesse momento agora, tentando alertar os pais de como mudar a situação. E mudar a situação, gente, é abrir mão do que a gente gosta. É quando eu vou abrir mão para que ensinar os meus filhos a abrir mão também. E toda casa, ela tem que ter limite, né? O que foi muito falado, e você também falou, que hoje os filhos é que mandam nos pais. Então, talvez os pais tenham que acordar e começar a resgatar aquela paternidade antiga, né? De onde o pai era respeitado e a regra dele tem que ser seguida. Então, ou seja, não é que seu filho, seu adolescente, sua criança não possa ter de forma nenhuma acesso à internet, mas vamos ter limites? Vamos fazer as obrigações, tem que ter hora para estudar, tem que ter hora para ajudar em casa, tem que ter hora... Aí tem a sua hora de lazer, que seja a sua internet. É verdade, Carol. E eu vou citando o exemplo de casa também, né, da minha casa, e o que eu ouvi a Araceli falar semana passada, criança não tem individualidade, criança não tem privacidade. Nós não estamos invadindo privacidade porque eles não têm privacidade. Não tem como a criança, meu filho, a minha filha, esconder algo de mim dentro da minha casa. Então, assim, a minha filha... Isso foi assim, diante de algumas atitudes dela, eu cheguei a essa conclusão que eu tinha que ter a senha do celular dela. Ela não tem senha do celular. Então, eu tenho a senha, ela não tem a senha do celular. Então, ela só mexe no celular depois que ela terminou de fazer dever de escola, tarefa de casa, tudo. E assim, eu ainda pergunto se arrumou o guarda-roupa. Então, assim, eu estou dando um exemplo da minha casa, né? Não que seja uma coisa, né, certa a fazer, não sei. Mas eu falo por mim. Ela só mexe quando eu coloco a senha. Eu tenho a senha e ela não tem do próprio celular dela. Então, assim, eu cheguei, foi a única forma que eu arrumei de ter o controle no tempo de internet. Mas antes, então, você deixava livre e aí foram acontecendo situações que você percebeu, peraí, não, eu vou ter que pôr um limite porque vai desandar. Esse bolo aí não vai dar certo. E foi por isso, Carol, foi diante das atitudes imaturas, né? Porque a criança, ela é imatura e ela tem que ser imatura mesmo, porque no decorrer da vida, né, dela que vai ganhando maturidade. E por tantas coisas que foram acontecendo, fatos,
eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir competir com a internet, com as coisas que ela estava vendo, com as coisas nas redes sociais, o tempo dela, eu não conseguiria competir com isso. Então foi a única forma que eu consegui, e hoje, graças a Deus, não tem problema. Ela aceita isso hoje, né? Já acostumou. Se aceitou, não sei, mas é um costume, e ela sabe que eu não pretendo mudar ainda não. Ela entendeu que quem manda em casa é você. Como diz o Gustavo Ruas, a casa é minha, enquanto isso. Você morar comigo, as coisas acontecem da forma que eu defino. Isso. Se não quiser, vai se sustentar. Carol, isso é interessante porque não foi muito fácil, não. Ela, o adolescente, não só ela, não. Eu falei que criança é criativa, é inteligente, e nós não podemos achar que isso não é verdade, que isso é verdade. Ela arrumou vários meios para te convencer e contornar a situação, e até mesmo fazer coisas assim que eu pensava assim, não, eu tô tranquila porque eu tenho a senha. Ela tentou várias vezes descobrir essa senha, ela tentou manipular o telefone dela, o acesso dela, então ela tentou várias vezes. E eu fui descobrindo e fui dificultando mais ainda para ela. E hoje chegou o quê? Eu ganhei ela na canseira. Eu cansei, não ela me cansou. Eu consegui, graças a Deus, nesse ponto, trazer ela pro meu lado. Eu acredito assim, que as redes sociais não venceu ainda não. Fica aí uma dica para os pais que têm esse problema, né? De vencê-los pelo cansaço. Inclusive, a gente tem uma pergunta da nossa aniversariante do dia, a Rafaela. Por que você acha que os adolescentes não têm feito uso das redes sociais com equilíbrio? Por que será, na sua opinião, na sua visão, que assim... eles não têm, não só eles, eu acho que eu vou abranger a pergunta para o ser humano, porque a gente dificilmente tem esse equilíbrio. Uma coisa, eu creio, por exemplo, vou citar meu caso, depois que eu já fiz tudo que eu tenho para fazer, depois que eu já arrumei casa e eu tô lá sentadinha, vendo uma televisão, e eu vou dar uma olhada no Instagram, alguma coisa. Mas, se eu estou aqui conversando com você, a menos que o meu telefone toque, eu deixo o telefone de lado porque eu estou interessada em você, em conversar com você. Mas eu já tive uma época de, assim, estar no trabalho, trabalhar com o computador e burlar todas as formas possíveis, porque eu queria ver o Facebook. Na época o Facebook era o auge, eu queria ver o Facebook, eu queria saber o que estava acontecendo. Nossa, se acontecesse uma notícia, todo mundo soubesse, eu não, era morte. Então, o que você acha que nós, seres humanos, e principalmente o adolescente, não consegue ter essa mediação de, eu preciso ver minha mãe? Tem até uns memes na internet que, tipo assim, já houveram vezes de a justiça bloquear o WhatsApp por 24, 36 horas. E aí sai aqueles memes no Facebook, cortaram o meu WhatsApp, eu saí na sala e vi que existem pessoas, olha, é minha família. E isso é bem a realidade, né? A realidade sim, é uma boa pergunta, Rafaela, e trazendo isso, né, para a vida adulta, para o ser humano, e é verdade. Às vezes não tem nada no nosso telefone, não chegou nenhuma mensagem no WhatsApp, e mesmo assim a gente abre, né, assim, no intuito de ver algo. E igual eu falei, a rede social, a internet, ela é muito prazerosa. Ela traz coisas, ela não mostra o nosso eu, ela não nos conta os nossos defeitos, ela não nos acusa, não nos critica. Muito pelo contrário, o nosso ego, né, aumenta a cada dia. E com o adolescente não é diferente, né? Ele interage com várias pessoas e ali as pessoas não estão para criticá-los, né? Estão ali para conversar, para jogar a conversa fora. Eles, o conhecimento deles é amplo, né? Então, assim, isso seduz, é uma sedução para nós, é uma sedução, é uma arma poderosa que eu acredito assim que está sendo usada contra os nossos adolescentes. É uma arma poderosa, não é uma arma assim que está sendo, se a gente não souber, né, controlar isso, não é uma arma que vai nos trazer bem.
vai trazer mal para os adolescentes. Eles vão se tornar cada vez mais individualistas, igual o Will falou, mas vão querer ficar dentro do quarto fechado o dia todo e às vezes perdem coisas importantíssimas dentro de casa mesmo para ficar usando a internet. Você tem com seus adolescentes algum trabalho assim, mostrando esse equilíbrio, mostrando os dois lados da internet, ou tem algum projeto para isso, ou já faz, ou já pensou nisso? Porque às vezes eles são até influenciados, né? A gente viu muito aí falar da baleia azul, até jovens que suicidaram, e são coisas acessíveis, né? Pela internet. Então, assim, você faz um trabalho ou tem algum projeto com relação a isso? O que nós fazemos dificilmente a gente traz um tema que não chegue, né, a esse tema dos meninos, a individualidade deles, a internet, o que eles estão fazendo lá fora, como está sendo a sua vida, né, com a sociedade, se eles estão fazendo a diferença. A gente bate muito nessa tecla. Às vezes fica até muito cansativo, porque a gente tem que falar isso para eles e mostrar para eles que nós temos que fazer a diferença. E a gente, antes, essas coisas aconteciam em capital, né, longe de nós. Hoje não, sai alguma coisa na internet, o acesso é muito rápido, chega instantâneo dentro da nossa casa. Então eles têm acesso a baleia azul. Se a gente for parar para pensar, olha que loucura, né? A gente pensa, não, mas como que a criança, o adolescente vai ser induzido a isso? Gente, porque ele está sendo seduzido. A mídia seduz. O todo mundo está fazendo. É a frase que eles usam. O todo mundo está fazendo. Então, assim, mesmo sendo errado, se todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. E a minha mãe é muito chata, meu pai é muito chato de não deixar. Então, eu vou fazer escondido. Então, assim, é um fato preocupante que está invadindo. E o que a gente está fazendo é isso, gente, ministrando a palavra do Senhor, sempre está tocando no assunto, aconselhando, buscando esses meninos para o Senhor mesmo, trazendo eles, né, incentivando a ler a palavra de Deus, a ter comunhão com Deus, a valorizar a nossa igreja, o nosso pastor, as pessoas que estão à nossa volta, valorizar o ser humano, né? Valorizar professor, autoridade. E isso, assim, né? Tanto o pastor Vinícius, que é o nosso pastor, que é um pastor abençoado, tem nos ensinado e tem nos ensinado os nossos jovens também. E na escola, como que você acha que seria uma forma ideal para mostrar esses dois lados da internet? A escola é assim, um lugar mais complicado, porque ali interage pessoas com vários tipos de conhecimento, com vários pensamentos diferentes. Então, assim, ao ponto da escola ser proibido o uso de celular, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, se é proibido para o professor, porque tem professor também usando de forma inadequada o telefone. Então, assim, é proibido. E, às vezes, o professor mesmo, né, não tendo tanto conhecimento, ele acaba incentivando um pouco o aluno. Mas, assim, na maioria das vezes, o professor com mais responsabilidade, ele mostra, assim, que o adolescente precisa conversar, que o adolescente precisa conviver um com o outro, precisa respeitar um ao outro, precisa respeitar o ambiente. Então, assim, o que o professor pode fazer é o quê? Aconselhar, trazer trabalhos voltados para isso, né? Para estar aconselhando o aluno a fazer da internet um uso, assim, para trabalhos, voltado para trabalho escolar, né? Que esse uso seja benefício para ele. E chegando ao nosso último tópico aqui, a gente acha, quando nós falamos de vício, né, a gente pensa em drogas, a gente pensa em álcool, mas quando a gente fala que a internet ela pode ser vício para a nossa vida, se tornar um vício, gente, isso é sério, é muito sério. E o último tópico aqui você age como um viciado em redes sociais? Porque nós temos que dar nomes às coisas. Se eu minto, eu sou mentirosa.
né? Se eu fico roubando, eu sou uma ladra. Então, se eu tenho vício, eu sou uma viciada. Independente de que vício que seja, eu sou uma viciada. Então, a internet, as redes sociais se tornou um vício para a minha vida. Olha só, alguns vícios são muito comuns e os identificamos muito facilmente. Vício de fumar, de beber, de drogas, etc. Mas algumas pessoas estão tendo suas vidas destruídas. Isso é muito sério, gente. Destruídas pelo vício em redes sociais. Olha alguns sintomas. Acordar no meio da noite para ver notificação. Não frequentar lugares que não tenham Wi-Fi. Não desligar o celular nunca. Não conversar mais com a família. Viver isolado na tela do celular. Tem crises de ansiedade, ficar longe do aparelho, isso causa pânico. É importante verificar esses sintomas e tomar algumas providências. Além da vida com Deus, o mau uso das redes sociais podem destruir o relacionamento familiar, social, atrapalhar nos estudos. Não vale a pena perder essas coisas por causa de uma rede social, e não vale mesmo. Nós que temos um pouquinho de conhecimento da palavra do Senhor, né? Nós estamos assim, investigando na palavra do Senhor, nós sabemos a importância que tem valorizar a família, valorizar o ser humano, valorizar as pessoas que estão à nossa volta e valorizar principalmente a nossa intimidade com Deus. Não deixar que uma rede social possa nos roubar isso. A palavra de Deus nos ensina que não é fugir do mal, mas é fugir da acender uma luzinha dentro de mim e falar, opa, para, nem tem isso, acender uma luzinha vermelha, para, você tem que pensar, rever os conceitos. Então, dentro da palavra de Deus, como assim, uma pessoa que trabalha com adolescente, gente, isso está muito sério. Nós temos que parar, rever esses conceitos, valorizar a família, valorizar esse convívio, né? Às vezes, nós estamos perdendo momentos prazerosos, eu falo por mim mesmo, né? Me coloco também, momentos prazerosos de rir, de ter contato, né? De brincar, de assistir uma televisão, de assistir um filme, para quê? Para estar focado em rede social. Valéria, dá alguns sinais para os pais, para eles ficarem assim, alertos que o filho está viciado na internet. Igual você falou, você teve algumas atitudes de uma das suas filhas, te fez perceber. O que os pais podem começar a observar para ver que, igual você citou e o Will iniciou, nossa, meu celular descarregou, eu vou morrer. Em que ponto, quais atitudes os pais têm que acender essa luzinha vermelha? O primeiro delas é que eles passam a não ouvir mais, não vão escutar os pais. Às vezes você chama, eles não respondem, não é porque má vontade, é porque eles não estão te ouvindo mesmo. Esse eu acredito que seja um primeiro fato. Outra coisa também é ficar dentro de quarto o dia inteiro. Isso não é normal, gente. Não é normal ficar em quarto. Eles às vezes vão na cozinha, pegam algo para comer, né? E leva para o quarto, porque está ali conectado. E isso é um fato também alarmante. E ele fica calado. Ele não tem assunto. Não tem assunto, porque o que ele vê na rede social, ele não vai falar com você. O que ele interage na rede social, às vezes não vai falar com você. E não só rede social, em jogos, tudo que prende a atenção dele. Tá tirando ele do lazer, tá tirando ele da família, gente, é prejudicial sim. Então, assim, a gente deve olhar o comportamento, analisar o comportamento da criança, do jovem e do adolescente. E às vezes eu também fazia isso. A criança, o jovem, o adolescente, ele não tem que andar dentro de casa com o telefone na mão. O telefone ele tem que ficar em algum lugar. Então você colocou ele, tirou ele do silencioso, você vai ouvir quando tocar, quando alguém te ligar. Então ele não precisa estar transitando dentro de casa com o celular na mão. Vai para a cozinha, vai com o celular, vai para o quarto, vai para o celular, vai para a sala, tem que estar com o celular. Não. Deixa ele em algum lugar, em cima da mesa, em cima de algum lugar, mas não fique transitando com ele dentro de casa.
nós temos visto muito que as pessoas que têm mais curtidas, mais likes, as pessoas mais famosas são as que estão em estado de depressão, são as pessoas que mais usam filtros. Eu já até comentei nos programas passados, eu não sei se você viu, tem uma moça muito jovem que usava tanto filtro que ela já tinha anos que ela não se olhava no espelho. E quando ela se olhou, ela se deprimiu. E hoje ela está tentando, né, conseguir reconhecer, porque ela se perdeu dela mesma. O que você nos diz disso? Você já passou, já teve algum pai que falou com você, ou você já viveu alguma experiência assim, como líder ou em escola, do adolescente principalmente, e o jovem perder a identidade por causa do que ele se tornou, né, por causa dessa pessoa virtual? Porque eu creio que somos uma pessoa real e temos uma versão de nós virtual, né? Carol, isso é bom esse tema, porque está acontecendo tanta coisa no mundo e a gente, assim, né, políticos, religioso, tanta coisa acontecendo e a gente fica presa naquele mundinho ali. O adolescente fica preso e lógico que vai prender ele não é essas coisas. Então ele vai perder, né, um lado social, ele vai perder a identidade dele, sim, porque quando ele sair dessa rede social, ele vai estar como um indivíduo, ele não vai conseguir mais se relacionar, né, com os temas atuais. É como se ele tivesse perdido algo, sim. É um tempo perdido, né? É um tempo que ele podia estar interagindo, conversando, criando, talvez dando opiniões para mudanças dentro de casa, na escola, na sala de aula, e fica perdendo tempo ali na internet. Então, assim, ele perde não só tempo, mas ele vai perdendo com isso a identidade. Já vi casos, sim, da mãe ouvir o filho, algo que ele fez que ela não ficou sabendo, né? E quando ela ouviu, para ela foi uma surpresa, porque ela não imaginava que ele estaria fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então, assim, é difícil para a gente que é mãe ou pai. O Edu mandou um comentário para a gente. Todo conhecimento vem de Deus. A internet pode ser bênção também, desde que usada para identificar. Traz conhecimento, dinâmicas de fácil acesso. Inclusive, nós temos exemplo da web rádio. Ela é uma rádio transmitida pela internet. É um programa online que você precisa ter um computador, um celular e ter acesso à internet para acompanhar, mas com o intuito de edificação. Existe o trabalho do Ministério de Multimídia, não que eu esteja puxando um peixinho e fazendo uma propaganda, mas nós trazemos, né, a palavra de Deus, nossa forma de evangelizar através das mídias sociais. É uma foto dos eventos da igreja, inclusive sábado passado teve o evangelismo, pessoal dos jovens, e depois teve um culto muito bom lá na praia, e tudo foi transmitido para que as pessoas possam ver o trabalho da igreja e Deus tocar no coração delas para que elas possam se interessar, porque muita gente passa ali na porta, nossa, aquela igreja é lotada, nossa, aquela igreja tem um monte de carro na porta, mas não sabe, não passa ali, não tenta entrar. Então, quando ela vê o que acontece, olha, isso aqui é bacana, olha, isso é interessante. Então, assim, vamos defender agora um pouquinho a internet, porque a gente só bate nela, tadinha. Não, é verdade, Carol. E isso é bom, porque, assim, igual, eu tenho conhecimento com algum tipo de pessoa. Você tem, né, conhece outro nível de pessoa. Então, assim, outro grupo. Então, quando a gente coloca algo no status, quando é colocado uma propaganda, um evento da igreja, da rádio, que seja um evento que vai acontecer, igual nós temos um avivamento no domingo, quando a gente coloca isso no status, o grupo de pessoas que eu conheço, eles vão interagir com isso, vão estar vendo, isso vai estar sendo divulgado, o grupo que vocês conhecem também. Então, assim, é um acesso muito rápido, é uma arma poderosa na nossa mão para evangelizar, sim.
né? E eu ia até chegar nesse ponto, Carol, né? Da gente falou tanto agora mal, até um pouquinho mal mesmo da internet, mas nós falamos mal da internet, nós falamos mal do uso, né? Em relação à internet. Eu vou deixar aqui uma última pergunta, essa eu não vou responder, eu vou deixar para que os irmãos possam, assim, né, responder dentro, você e você está respondendo. Você vai responder, você vai escutar, porque você vai ser de fora para dentro mesmo. Então, a questão que eu vou deixar, e depois eu vou falar, né, do bom uso da tecnologia. Mas a questão que eu vou deixar aqui para vocês é, e você? Consegue fazer um bom uso das redes sociais para que seja bênção ou elas têm sido maldição em sua vida? Isso é muito sério. Está sendo bênção ou maldição? Então, que essa pergunta ela possa ficar, né, para você estar respondendo. E a sugestão, né, igual a Carol também falou, sugestão, gente, para um bom uso na tecnologia. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, uns tópicos aqui que eu vou falar bem rapidinho, porque a gente está finalizando o nosso tempo. A melhor sugestão sobre o uso da internet foi feita, olha só para vocês verem que interessante, foi feita mais de 1900 antes dela existir. Olha, já tinha uma sugestão de uso, né? Eu descobri, assim, né? A gente vai pesquisando e vai descobrindo, que é conhecimento para a gente também. Ela começou a existir em 1900 antes, ela já foi, né, estabelecida antes da internet existir. Paulo, um dos apóstolos do Senhor, disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Se a gente for lembrar, foi o versículo que eu abri aqui, esse momento com vocês, Filipenses 4:8. Então, está sendo amável, está sendo verdadeiro, está sendo respeitado, é justo, é puro, é de boa fama, há virtude nisso que você está acessando. Então, gente, isso está sendo bênção na sua vida. Seria muito bom se tivéssemos como colar este versículo do lado do monitor ou então do nosso celular. Este mandamento de Deus, existe uma preocupação da nossa parte quando usamos a tecnologia. Olha algumas sugestões. Controle seu tempo na rede social. Nunca deixe de fazer as coisas mais importantes. As coisas importantes, elas têm prioridade. Outra coisa que eu achei interessante é manter o computador num lugar aberto e acessível. Por que aberto? Porque fechado, né, tendo senha, fechado, você está escondendo, é como se estivesse falando para os seus filhos que você está escondendo algo. Então deixe em local aberto, né, não coloque senha, não deixe eles colocarem também. Deixe esse computador mais acessível para toda a família. Continue se comunicando com sua família. Nunca perca esse contato de dialogar. Diálogo é importante. É olhando nos olhos que você vai descobrir se o seu filho está bem, se o seu filho está escondendo alguma coisa. Às vezes a mãe olha para o filho, no olhar que está brilhando muito, a gente já sabe que a criança já está com febre. Então o contato visual a gente não pode perder com os nossos filhos. Então, gente, vamos cuidar da nossa herança, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar da nossa família. É essa a dica, né? Os filhos é a herança do Senhor, é um tesouro que Deus nos deu para a gente cuidar. Então, vamos valorizar esses momentos da família, vamos valorizar nossos filhos, amá-los, respeitá-los e ter tempo. Tempo, gente, é o maior presente que nós vamos dar para os nossos filhos. Então fica aí, pessoal, a nossa reflexão, o nosso assunto de hoje, o adolescente e a internet, e os pontos que a Valéria muito bem levantou e nos ajudou. Espero que esse programa, ou toda a nossa equipe, espera que esse programa seja edificante, que você use as informações, as ponderações que a Valéria trouxe para refletir, como eu disse, não só para os nossos adolescentes, mas para nós mesmos. Muitas vezes, isso tudo que a Valéria colocou como os adolescentes, como jovem, nós também caímos nesse erro. Nós gostamos da internet, nós gostamos de acessar vários sites, vários canais de comunicação, como as redes sociais, mas muitas vezes nós acabamos
exagerando e caindo no vício. Como a Valéria leu aquele versículo em que Jesus ensina, se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, se teu pé te faz pecar, você tem que arrancar. A questão é, o que é o meu pé, o que é meu olho, o que é a minha mão, o que me faz pecar que eu tenho que arrancar da minha vida? Como a gente viu aqui, todas as coisas são bênçãos, desde que bem usado. Quando mal usado, acaba sendo pedra de tropeço. Então fica a dica aí, fica a meditação. Procure meditar durante a semana, procure aplicar essas dicas que a Valéria deu no programa de hoje. Então esperamos que com isso nós mesmos e os nossos jovens possam crescer saudáveis, sabendo usar a bênção que Deus tem dado para nós nesses tempos modernos. Então fique aí a dica, fique aí a meditação. Hoje, pessoal, o nosso programa chega ao fim. Tem os aniversariantes e os Sim, recadinhos. Nosso programa está chegando ao fim e nós vamos ter a nossa sessão de recados, a nossa sessão de aniversariantes. E a Carol vai falar aqui para nós quem são os aniversariantes e os recados dessa semana. Parabéns para Gleiciane de Souza Santos, Natan Carlos Rabelo, Claudimir Felizardo de Castro, Tiago André de Souza, Camila Paulo Vasconcelos, Luiz Fernando Cândido Rezende, Rosimari Aparecida Rocha, Leonardo Galvim de Melo Santos, Letícia Alves Bernardes, Rafaela Silva Moraes e Elis